Boa noite para todas, então. Então, gente, deixa eu já compartilhar a tela aqui com vocês para a gente ir direto para o assunto, né? Que hoje eu fiz um conteúdo assim bem prático, com bastante dicas assim do dia a dia, com exemplo de mentoradas minhas, que é para vocês aprenderem e aplicarem desde já aí na casa de vocês. Não é para ficar guardando um monte de informação, não, é para aplicar logo já. Assim que sair daqui, amanhã já começa a aplicar, porque eu tenho certeza que vai ajudar muito vocês. Então, deixa eu dividir a tela. Aqui, abrir o Zoom, Canva, apresentação. Aparecendo direitinho aí, Natália? Só coloca aí para mim, para a gente poder começar oficialmente a aula de hoje. A Natália respondeu aqui. Então, tudo ok? Então, vamos lá. Então, o tema da nossa aula de hoje é como ensinar o seu bebê a dormir sozinho no berço sem choro, né? Então, o objetivo aqui é ensinar você como fazer para trocar esse ninar, né? Essa criança que só dorme balançando, que tem que ficar lá um tempão balançando, que só dorme mamando, e conseguir fazer com que ela adormeça no berço de uma maneira gradual, em 3 etapas simples, sem choro, tá? Sem aquelas metodologias malucas de deixar o bebê lá no berço chorando sozinho, que só traz trauma e sofrimento para a criança e para a mamãe também. Então, dá para a gente fazer isso de uma maneira respeitosa e gradual, e é isso que eu quero mostrar para vocês, tá bom? Então, a primeira coisa importante a gente entender por que é importante esse bebê adormecer no berço, né? Por que você deveria aí voltar a sua atenção e mudar um pouquinho o modo de adormecer da sua criança, né? Primeira coisa que eu gosto de ressaltar é que não tem nada de errado no bebê dormir mamando, não tem nada. Não tem mesmo, principalmente se é nos primeiros meses de vida, né? Aquele RLzinho, 1 mês, 2 meses, é muito natural que esse bebê precise da sucção do seio, precise mamar para dormir, precisa ser ninado. Ah, isso é da natureza da criança. A criança vem com esse pacotinho de fábrica, precisando de ajuda para adormecer. Eu sempre falo que o bebê a gente não precisa ensinar a dormir, gente, porque ele já dorme dentro da barriga da mãe. Hoje, as ultrassons modernas mostram o bebezinho dormindo dentro da barriga. Mas ele não sabe adormecer, isso ele não sabe, tá? Do mesmo jeito que a gente não ensina o bebê a fazer xixi e cocô, que ele já vem de fábrica sabendo fazer, mas eles não sabem usar a privada, e a gente tem que ajudar eles, colocando a fralda, limpando tudo. O sono é a mesma coisa, eles nascem sabendo dormir, mas eles não sabem adormecer. Então, no começo da vida, é natural que a gente tenha que auxiliar essa criança a adormecer. E uma das maneiras mais fáceis de fazer isso é através da amamentação. Então, dormir mamando, adormecer mamando, ninando, não tem nada de errado. E tem muitos bebês que a mamãe amamenta, deixa dormir, põe no berço e fica. Não tem problema nenhum. E se tá tudo bem assim, não tem por que mexer, tá? Mas não são todos. Tem alguns bebezinhos que têm dificuldade de permanecer dormindo depois que faz a retirada do seio, tá? E além disso, tem uma outra série de benefícios que o hábito de adormecer no berço traz. E é isso que eu quero iniciar trazendo para vocês. Tá? Então, o meu objetivo aqui é mostrar como você vai ensinar o seu bebê a adormecer no berço, porque isso é um aprendizado. A gente não ensina a dormir, mas a gente auxilia o seu bebê a aprender a adormecer, que é o que ele não sabe fazer sozinho. E aí, no final, eu prometo para vocês que eu vou ainda trazer um presente mega especial para vocês, que vai poder mudar a noite de sono de vocês. Então, fica ligadinho aí até o final, porque eu preparei com muito carinho essa aula, tá? Eu trouxe informações aqui que literalmente valem ouro. Então, vamos lá falar mais especificamente, ponto a ponto, quais são os benefícios do bebê aprender a dormir no berço. Primeiro de todos, que eu acho que assim, é o que mais faz mudanças na vida da família, é que o momento de dormir fica mais tranquilo. Tá? Aquela questão de o bebê que está com dificuldade de relaxar, né? Que fica a tal da luta contra o sono, né? Que as mães usam muito esse termo, né? Ele luta para dormir, né? Fica lá tendo que balança, balança, balança. Aí a mameta começa a dormir, põe no berço, acorda, tem que balançar, balançar um monte de novo. Tá? Então, toda essa agonia pode ser substituída dessa maneira, né? Que essa criança consiga relaxar e se acalmar já deitadinho com o apoio da mamãe, sim, com uma mãozinha, às vezes um cafuné, a gente vai conversar mais sobre esse passo a passo. Mas a primeira coisa que eu acho é mudar essa situação em casa, né? Então, para que você tem que passar por isso
se pode ser assim, bem mais simples. Então, acho que esse é o primeiro grande motivo aí para que vocês fiquem aí ligadinhas e prestem atenção direitinho como fazer, porque isso muda muito mesmo quando a gente faz, né? E aí eu trouxe aqui para vocês, eu falei para vocês que eu ia trazer bastante exemplos práticos, né? Eu trouxe aqui o caso da Catiele, que era a mamãe do Pedro. Pedro era um bebê que chorava muito, demorava para dormir, acordava logo depois que colocava no berço, né? Balançava, demorava para dormir, botava no berço, acordava em 30 minutos, 40 minutos no máximo, não passava disso. E aí, quando a gente começou realmente a adotar justamente esse passo a passo que eu vou passar para vocês, depois de uma semana, ele começou a dormir melhor. E alongar até demais as sonecas. A mãe mandou aqui para mim, ele só quer saber de dormir agora. E isso, gente, sem precisar fazer nenhuma técnica mirabolante. Porque ela já tinha passado por uma consultora que tinha falado para ela, ai, põe no Shweddle, põe na bola de pilates, não sei o quê. E a gente tirou isso e eu ainda coloquei para a mãe, que maravilha, sem Shweddle, viu? E ela falou, ele odeia o Shweddle, porque para ele não funcionava. Então, uma das coisas que eu sempre falo é olhar as necessidades do bebê, o que funciona para aquele bebê. Tá? Então, o primeiro convite que eu falo para vocês é, quer mudar essa situação na sua casa? Olhe para o seu bebê. É uma das coisas que a gente vai fazer para ver o que funciona com ele, né? Eu vou dar a dica dos passo a passo, mas você tem que ver o que se encaixa melhor, como que ele responde melhor. E aí, quando você olha para isso e começa a fazer isso daí, você vai ver que as coisas mudam. Então, quando a gente fez esse olhar para o Pedro, começou a fazer os ajustezinhos e dar o que ele queria, que era sem Shweddle, sem bola de pilates, né? No caso do Pedro, a foto está escura aqui, porque ele estava fazendo terapia de luz, que é uma das coisas que eu oriento. Mas ele estava no ninho. Com ele funcionava melhor o ninho do que com o Shweddle. Tem criança que funciona com o Shweddle, mas com ele era o ninho, tá? E aí, quando a gente arruma isso, ela colocou assim, olha, eu sei que tá tarde, porque já era 8h30 da noite, mas só para te falar, ele dormiu sozinho no berço, sem reclamar. Fiz o ritual noturno, coloquei ele no berço, ficou uns 10 minutos sem chorar. É uma das coisas que a gente vai combinar. É sem choro, lembra? Tá até no tema da aula, sem choro. Chorou, a gente acolhe, acalma essa criança. Depois a gente tenta novamente, porque é um aprendizado, não vai ser na primeira tentativa, tá? Mas o combinado é sem chorar. Então ele ficou 10 minutos sem chorar e conseguiu adormecer sozinho. Aí ela colocou, tá aprendendo a dormir sozinho no berço, tá dando certo, graças a Deus. Então, só para vocês verem que na prática é assim que funciona mesmo, não estou inventando, não. A gente vai adaptando o bebê a adormecer sozinho, ele vai levar um tempo para adormecer mesmo, mas tem que ser sem choro, né? Como foi com a Catiele. Outro benefício, né? O primeiro benefício foi esse, né? De evitar a luta contra o sono, de ser mais tranquilo o momento de adormecer. O segundo benefício é que esse bebê ele tem mais facilidade de dormir com outros cuidadores, né? E de emendar ciclos de sono. Porque uma das coisas, quando a gente fala de autonomia, muitas vezes eu vejo que tem uma confusão aí no mercado, né? Que muitas vezes a mamãe vem para mim achando que a autonomia do sono é independência, que esse bebê praticamente vai se colocar sozinho no berço. Não é, tá? É a capacidade de conseguir adormecer já deitado no bercinho e de emendar o ciclo do sono, porque nós dormimos em ciclos, não dormimos direto. Todo ser humano dorme em ciclos. Então, a gente dorme com sono mais leve, fica com sono mais pesado, sono mais leve de novo, tem um breve despertar e depois começamos outro ciclo. Então, para ter um sono longo, eu dormi 2, 3, 4, 5 horas, a gente tem que emendar 2, 3, 4, 5 ciclos. Então, essa criança tem que ter facilidade de emendar esses ciclos, né? Se ela realmente tem zero autonomia de sono, ela vai ter dificuldade de emendar esses ciclos. Então, a cada hora, cada mudança de ciclo, ela vai precisar da ajuda do pai ou da mãe para voltar a dormir. E vai ficar aquele bebê que acorda de hora em hora, como a gente vê várias mamães reclamando. Então, quando a gente trabalha essas questões de ensinar o bebê a adormecer, se acalmar e dormir direto na superfície no berço, a gente ajuda com que ele tenha mais facilidade de emendar esse ciclo de sono e com que ele durma com outros cuidadores, né? Porque aquele bebezinho que só dorme no seio mamando mesmo vai ter dificuldade de dormir com outras pessoas, porque as outras pessoas não têm seio, só, né? Ou até tem, às vezes a avó tem, mas não tem leite, não adianta nada, a avó vai amamentar. Então, quando a gente ajuda essa criança a adormecer de outras formas, a gente ajuda com que seja mais fácil que ela durma com outros cuidadores. E aí eu trouxe o caso da Rosana, que ela ia voltar ao trabalho, o marido trabalhava em home office, então podia ficar em casa com a criança, mas como fazer Henrique dormir se Henrique só dormia mamando e só no colo da mãe? Não aceitava o colo de mais ninguém, tinha que ser no colo da mãe e cuidado no seio. E aí a gente fez exatamente esse passo a passo com a Rosana. E aí ela mandou aqui para mim, eu quero compartilhar para você que ontem, milagrosamente, o Henrique dormiu das 8 às 2. Ele nunca tinha conseguido emendar. Ele acordava de hora em hora. E a gente teve que trabalhar essa questão para ele ir aumentando, aumentando, aumentando.
né? E aí o nosso objetivo é que ele conseguisse ficar 4 a 5 horas. E aí nessa noite ele fez 6 horas seguidas, né? E aí ele acordou 2 da manhã, porque ele estava com fome já. Aí ele mamou e voltou a dormir. E aí só perto das 6 ele começou a reclamar. E aí ela teve que ir lá ficar com ele, na caminha, para poder emendar um pouquinho mais o ciclo de sono. Ah, mas ele foi das 8 até as 6 da manhã. Ele acordou uma vez só para mamar. E ela colocou, a gente acordava e nem acreditava que ele ainda estava dormindo, né? Aí agradeceu, muito obrigada, adorei te conhecer o seu trabalho. E aí ela colocou aqui que ela foi o primeiro dia que ela voltou do trabalho. Hoje de manhã ele fez a soneca de 1 hora, como esperado, né? Que a gente arrumou, uma das coisas é arrumar a rotina de soneca da criança. Arrumou a rotina de soneca, a primeira soneca deveria durar 1 hora, foi exatamente como esperado. Né? Aí ela saiu às 8h30 e deixou ele dormindo. E depois falou com o pai e viu que o pai conseguiu colocá-lo para dormir de novo, para fazer a segunda soneca, e a mãe já não estava em casa. E funcionou. Tá? Mas por quê? Porque ela fez isso. Primeiro, ela adaptou essa criança a dormir de outras maneiras, sem depender só do seio, adormecendo no bercinho para facilitar para o marido. E aí as coisas começaram a melhorar, né? O sono noturno ficou mais longo, o papai teve mais facilidade de colocar para dormir. Outro benefício, e eu estou apresentando para que você se dedique na hora do passo a passo, porque você fala, poxa, é isso que eu quero que o meu bebê durma bem, durma lá no bercinho dele por horas, que qualquer pessoa consegue colocar ele para dormir. E outro benefício, o quê? Reduzir despertar da madrugada. Assim como o Henrique conseguiu fazer das 8 até as 2 da manhã, a Nina conseguiu mais ainda, né? Esse aqui é o caso da Nina, a mãe, a Thaís. E aí a gente estava fazendo exatamente esse passo a passo. Vocês vão ver que quando eu for falar os passo a passo, tem muito do que ela falou aqui na história dela. Ela falou, o pai que estava colocando. Ele deitou ela na cama, de novo, com a banana, porque a gente precisa ter algum objeto para ajudar, de apoio. No caso da Nina, e eu sempre falo, observe seu bebê, vê o que, que ele gosta, o que, que ele gosta de pegar, que ele quer colocar na boca. E aí, mesmo que você fale assim, mas ele só brinca com aquilo, alguma coisa para a gente começar a ter como apoio. No caso da Nina, foi essa banana, por isso que eu coloquei para vocês verem. Então, ela colocou a banana, deixou ela rolando e brincando um pouco com a banana, né? Mas aí viu que ela começou a chorar. E aí teve que parar, né? Aí ele foi lá e acalmou, deu uns tapinhas no bumbum para ela, como segurou ela um pouquinho, só até ela se acalmar. Depois botou ela lá de novo, né? Então, ela rolou muito, recebeu alguns poucos tapinhas e dormiu completamente às 7h55. Então, nossa meta era que ela dormisse até as 8 da noite. Eu falei, vai demorar um pouco mais, começa por volta de umas 7h10, 7h15, porque pode demorar até uns 40 minutos no começo, para a criança poder se adaptar. Depois vai ficando muito rápido, a criança vai em 5 minutos. Mas no começo, a gente pode levar 30, 40 minutos para fazer essa criança adormecer no primeiro, né? Na primeira semana, assim, até ela se adaptar. Ela colocou, achávamos que ia demorar muito mais até. Claro que aos poucos vamos diminuindo os tapinhas do bumbum, que faz até parte do passo a passo, que eu vou passar para vocês, mas achei muito promissor. E deixei o melhor para o final. Ela só acordou às 6h06, então ela foi das 8 da noite até às 6 da manhã. Né? Dormiu 10 horas seguidas. Não teve nenhum despertar. Nem acreditamos, Shirley. Então, gente, é um passo a passo que não tem nada de milagroso, né? Tanto que a Rosana colocou lá milagrosamente, entre aspas, que eu sempre brinco, eu falo, se você fizer tudo direitinho, um dia, milagrosamente, essa criança vai dormir e emendar os ciclos. E aí a gente brinca, milagrosamente aconteceu, mas não tem milagre, tá? Tem um passo a passo, né? Você viu? Tem que ter paciência, deixar a criança lá deitada, acalmar, se chorar, pegar, botar novamente, né? Tem que fazer todo o passo a passo, todos os dias, para que essa criança vá se adaptando de uma maneira natural, gradual, sem chorar, tá? E outro benefício, esse daqui a mulherada ama. Quando eu falo, a maioria nem acredita. Tira, tem esse poder? Tem. A criança começa a dormir em qualquer lugar. A criança tem tanta facilidade, né, de conseguir se autorregular, se acalmar e se manter no sono, depois que a gente faz tudo isso, que essa criança tem facilidade de dormir em qualquer lugar. Então, a Luísa, por exemplo, a mãe estava muito preocupada, porque os pais, eles são donos de uma escolinha de futebol. E, gente, escola de futebol não é o lugar mais silencioso do mundo. E a mamãe tinha que voltar ao trabalho, ia ter que levar, né? Porque ele colocou uma pessoa provisória lá para segurar a secretaria da escolinha, enquanto ela estivesse na licença maternidade. Mas aí ia acabar o contrato, né, da pessoa, que era só 90 dias, ia passar 3 meses, e a mãe tinha que voltar, e tinha que levar ela junto. Como é que Luísa ia dormir? Se Luísa não dormia, só dormia no colo, não tinha jeito. Ela não dormia no berço de jeito nenhum, né? E aí a mamãe veio até a gente, né? Fomos fazer aí esse passo a passo na mentoria.
Lá na mentoria ela aprendeu como fazer tudo direitinho, e aí a coisa mudou. E aí, quando ela estava terminando já a mentoria, já, ela mandou essa mensagem aqui, Luísa, com menos de 5 meses, que eu sempre pergunto como é que foi, como é que tá, né? E para ela deixar o feedback dela, e ela deixou. A Luísa, com menos de 5 meses, dorme em qualquer lugar, tem apenas um despertar noturno para mamar. Mês e meio ao salto de desenvolvimento e transição de soneca. A Shirley me mostrou que existe luz no fim do túnel, me ensinou que quando a rotina da criança está ajustada e as necessidades supridas, e eu estou marcando aqui para vocês, que é um dos passos que a gente vai ver aí, a criança precisa estar com a rotina ajustada e as necessidades supridas. Podemos sair da rotina, e isso é maravilhoso, porque a rotina não é para deixar ninguém preso, a rotina é flexível, dá para você sair, ter vida noturna, até ir para evento, festa, a rotina não é para aprisionar ninguém. Mas a gente precisa ter algumas coisas em ordem no lugar para que as coisas funcionem e essa criança tenha facilidade de dormir em qualquer lugar. Então, foi exatamente isso que a gente fez aí no caso da Lê, e esses são os benefícios principais que eu vejo da gente realmente se dedicar para fazer esse processo com a criança. Então, se você acha, fala, nossa, parece um sonho, bebê dormindo em qualquer lugar, dormindo rápido, sem choro, né, sem luta contra o sono, alongando o sono noturno, né, dormindo com outros cuidadores, tudo isso é possível, mas precisa de uma certa dedicação para fazer, tá? Então, eu sei que agora deve estar algumas pensando assim, mas esse negócio de, coloca no bercinho, né? Bate no bumbum, igual vocês viram a Thaís falando, né? Nossa, tudo isso eu já tentei. Então, não vai ter novidade nenhuma aí que ela vai me contar. Eu já tentei, mas eu até coloco, às vezes eu consigo, às vezes dá certo, mas ele acorda logo depois, chorando, e aí eu tenho que começar tudo de novo. Então, acho que esse negócio aí para mim não vai dar certo não, né? Porque muitas vezes eu vejo que as mamães ficam com essa sensação de que já tentei de tudo, né? Sou eu que não consigo, é o meu bebê que não consegue. Então, antes de passar o passo a passo, eu quis parar aqui um segundinho e falar para você que o problema não é você e nem o seu bebê. Se você já tentou e não conseguiu, o problema não o meu bebê que é diferente, meu bebê que não consegue, meu bebê que é terrível. Então, as mães falam, meu bebê é terrível, você não vê, ele chora, ele faz um escândalo. Meu bebê é terrível. Não, não é o seu bebê que é terrível, o problema não é você. É que, às vezes, você está tentando sem passar pelo processo correto. Está pulando fases, né? Então, está indo além, né? É como você esperar que um bebê de 3 meses comece a andar, e ele não tem ainda prontidão. Então, a gente tem que enxergar as necessidades do bebê, ver qual é a prontidão dele e ir avançando o processo, porque é um processo. Esse milagrosamente é um processo, não é fórmula mágica, tá? E aí eu quero reforçar para você que o seu bebê é capaz de dormir com mais autonomia. Se você colocar isso na sua cabeça, aí a gente pode já, a partir já do próximo slide, já entrar no passo a passo. Porque você tem que estar convencida. Porque o primeiro dia não vai dar certo. O segundo dia vai demorar 30 minutos, 40 minutos, vai ser mais demorado. Você fala, nossa, eu colocava no seu ele dormia em 5, agora eu tenho que ficar 30 para fazer. Porque você está mudando a maneira com que ele adormece. Você tem que colocar na cabeça, ele é capaz de adormecer desse jeito. E eu sou capaz de ajudar, estar do lado do meu bebê, ajudar ele nesse processo de aprendizado. Se você tiver essa certeza, vai ser muito mais fácil quando você ler. Nossa, já aconteceu, igual quando falou lá, a mamãe do Henrique falou. Milagrosamente aconteceu. Quando você vê, milagrosamente aconteceu. Tá? Mas você tem que ter essa convicção de que meu bebê é capaz e eu também. Tá? E você vai estar lá do lado dele, dando o que ele precisa, que é o apoio, o suporte, né? É o tapinha no bumbum, é o ninar, o que for para acalmar aquela criança, para que ele não chore, até que ele esteja assim, pronto para poder fazer esse processo todo sozinho. Aí eu coloquei esse texto aí dessa mamãe, que me marcou muito quando eu vi. Isso foi um comentário no meu Instagram. E pior, teve 3 mães ainda que curtiram esse comentário. E eu acho trágico, eu acho muito triste. Porque ela colocou assim, sinceramente, já li milhares de conteúdo, nenhum método me ajudou. Minha filha tem 7 meses, adormece somente no peito. E há uns 2 meses só dorme no meu colo. Impossível largar no berço na cama ou em qualquer lugar. Completamente diferente dessas mães que eu mostrei para vocês, né? Que o bebê dorme em qualquer lugar. Impossível largar no berço na cama. Ela não quis bico, nem naninha, nem paninho. Quero ver alguém me ajudar nessa. Sinceramente, já desisti. Por que eu trouxe esse texto? Porque ele traz algumas coisas muito importantes. Primeiro, ela coloca que é impossível largar o bebê no berço. E eu vou falar que é verdade, ela está correta. Largar, se eu deixar lá, não é possível mesmo. É impossível, só largar. Tá? Bico, paninho, essas coisas ajudam. E a gente vai falar. São uma das coisas que são
suporte, apoio, mas elas não fazem mágica. Então, não adianta você pegar, ou se você já fez isso, já coloquei paninho, já tentei dananinha, ela não pega, ele não quer, ele joga longe. Eu vejo que ele brinca, mas ele não entende que aquilo é para dormir. Porque, gente, isso tudo é um aprendizado. Então, a gente tem que colocar na maneira correta e ir levando essa criança. Porque essa criança não sabe fazer o que tem que fazer com esse objeto. Então, a gente tem que saber conduzir isso, tá? Para que as coisas funcionem. E mais, muitas vezes não dá certo porque a criança não tem as condições para aquilo. Então, eu coloquei aqui, é preciso que o organismo do bebê esteja em condições adequadas para isso. Tá? O metabolismo dele, que é o tal do relógio biológico, tem que estar ajustado. Tem que estar com uma produção hormonal equilibrada. Porque sem hormônio você pode fazer o melhor de todo mundo, colocar o melhor ruído branco, o melhor chuedo, blackout, tudo que você quiser. E essa criança não vai dormir. Ela vai ter dificuldade para dormir. Então, vai ser aquela criança que, para se manter no sono, ela tem que estar conectada no seio, ela tem que estar em cama compartilhada, ela tem que estar no berço. Então, a condição mínima é que esse corpinho esteja apto para isso, tá? Então, para começar, você precisa saber e observar o seu bebê para ver se ele já tem esses pré-requisitos. Eu trouxe tudo numa tela só para ficar mais fácil de vocês visualizarem. Qual é o pré-requisito, Shirley? Primeiro de tudo, precisa ter hormônio e pressão de sono. O que são essas duas coisas, Shirley? Eu já fiz aulas aí passadas para o grupo VIP mesmo, falando sobre sistemas reguladores do sono, que eu explico esses sistemas aí. Depois eu coloquei essas aulas no YouTube, então quem quiser tá lá no meu canal do YouTube, tem umas aulas passadas. Quem tem o combo dos segredos para o bebê dormir, que é esse aqui, para quem não conhece, meu livro físico, O Segredo para o Bebê Dormir. Quem compra o livro físico recebe o combo digital. No combo digital tem lá todas as aulas que eu já dei gratuitas para o grupo VIP. E lá tem aula que eu explico também sobre os sistemas reguladores do sono. Como regular isso. Mas essa criança precisa ter hormônio. Então, se a sua criança... As sonecas, nenhuma soneca passa de 30 a 40 minutos. O sono noturno, ela acorda 3, 4, 5 vezes antes da meia-noite, né? Cada dia ela acorda num horário diferente, né? À noite, então, cada dia ela dorme num horário diferente. Isso tudo são sinais de que os hormônios estão desregulados. Então, primeiro, precisa regular os hormônios, tá? Para poder chegar lá no passo 3, que é o que a gente vai fazer agora. A gente vai falar, eu vou dar o passo a passo daqui, né? Que é como fazer a adaptação da criança, mas a criança precisa ter hormônio e pressão de sono, senão ela não vai ficar. Então, a primeira coisa, você precisa regular isso. Segundo ponto, essa criança tem que estar sem dor, ela tem que estar se sentindo bem, senão ela não vai ficar lá no berço, ela vai chorar. Tá? Então, a gente tem que garantir que ela esteja confortável. Então, não pode estar com dor no dente, né? Se tiver, tem que dar alívio para essa criança. Não pode estar com cólica, com gás. Se tiver, tem que dar alívio para essa criança. Ela tem que estar com todas as necessidades supridas, então ela tem que ter se alimentado bem, não pode estar com fome. Bebê com fome não dorme. Capítulo 1 do Segredo para o Bebê Dormir. Capítulo 1, bebê com fome não dorme. Eu ensino até o método da churrascada, que é justamente como fazer para melhorar uma ingesta dessa criança, para ela chegar no final do dia com um tanquinho cheio, né? Porque bebê com fome não dorme. Então, todas as necessidades supridas. Essa criança não pode estar muito cansada, então ela tem que ter feito boas sonecas, porque senão ela vai estar em exaustão, vai ter dificuldade de relaxar, vai ficar lutando contra o sono, precisa ter feito boas sonecas. Ela precisa ter tido gasto calórico, tá? Ficar com a criança também o dia inteiro no colo ou no carrinho, né? Também não faz certo com que essa criança não gaste energia suficiente. E aí ela não vai dormir porque ela está cheia de energia. Eu sempre brinco que a gente quer dormir à noite porque a gente trabalha o dia inteiro, gasta energia o dia inteiro. À noite a gente quer dormir. O gasto de energia da criança é o brincar. Então é importante que ela também tenha brincado o suficiente e com os estímulos sensoriais que típicos para a idade dela, né? Por isso que quando está lá na mentoria, minha mentoria chama ABCD do sono, quem nunca ouviu eu falando, porque a gente trabalha essas 4 questões, né? Da alimentação da criança, dos momentos de brincar, dos momentos de conexão emocional, porque essa criança precisa estar se sentindo segura, e os momentos de dormir, que são as sonecas. Então, a rotina tem que estar bem equilibrada para fazer tudo isso. Chile, tem hormônio, tem pressão de sono, não tem dor, tem todas as necessidades supridas, então agora a gente pode ir só para o mal de adormecer. Porque aí a única coisa que precisa é ajudar essa criança a relaxar e se sentir segura. Então, o nosso passo a passo, o objetivo é ajudar a criança a relaxar e se sentir segura. Porque tudo isso aqui já está feito. Eu estou considerando que tudo isso já está feito. Tá? Quando a gente faz isso, de ter hormônio,
tá com as necessidades supridas, né? Fazer essa rotina ABCD que eu falei para você, né? Que a gente prioriza a alimentação, o brincar, conexão, dormir, que são as sonecas, as coisas começam a funcionar muito sozinhas até. A gente nem precisa fazer muita mágica para a criança dormir lá. Eu trouxe até aqui o caso da Amanda, porque a Maite começou a dormir em qualquer lugar. Antes da gente fazer o passo a passo, a Maite começou a dormir em qualquer lugar. Ela não dormia no berço de jeito nenhum. Fora de casa, então, muito menos. Soneca só no colo, curtas, não sei o que, aquilo lá. Tinha que estar conectado no seio, se tirasse do seio e botasse no berço, acordava, toda essa novela lá. E aí a gente começou a arrumar e a menina começou a dormir em qualquer lugar. Então a mãe colocou aqui para mim, ó, qual é a vida da mãe que faz rotina BCD? Acordar o bebê de todas as sonecas, 5h15 para 2 horas que ela está dormindo. E aí a mãe ia ter que acordar, porque quando a gente calculou as necessidades de sono da mãe ter, não é por tabela de sono. Vocês nunca vão ver eu dando tabela de de sono aqui para vocês, quem me acompanha todo mês nas reuniões gratuitas. Eu não dou. A gente calcula a necessidade do bebê. Observe o bebê. Foi a primeira lição que eu falei quando eu entrei na aula hoje. Observe seu bebê. Então, a gente observou, fazendo lá o mapeamento da rotininha dela por uma semana, que todas as minhas mentoradas fazem quando eu entro na mentoria. A gente identificou que se ela fizesse uma soneca mais de 2 horas no final da tarde, atrapalhava o sono noturno. Então, a nossa meta era dormir até 2 horas de duração. Então, 5h15 ia fazer 2 horas, ela acordou. Né? Para poder fazer o quê? Suprir todas as necessidades. Lembra que é um dos pré-requisitos. E aí ela começou a dormir em qualquer lugar. Então, a mãe mandou aqui a foto para mim. Ela estava no shopping aqui. Era a véspera do Dia dos Pais. Ela tinha saído para comprar presente do papai. E quando ela olhou, ela falou, nossa, está chegando a hora da Maite dormir. Que ela olhou, a Maite já estava dormindo no carrinho. Sozinha. Tá? Uma criança que não dormia de jeito nenhum na rua, não dormia no berço, começou a dormir em qualquer lugar. Mas precisa fazer o pré-requisito que eu falei para vocês. Então, organizar a rotina dessa criança é importante para que realmente consiga funcionar, tá? Porque não basta você falar, não, a partir de hoje eu vou colocar o meu bebê para dormir no colo, sem olhar nada dessas questões, se essa criança está em condição de ficar no berço, né? Se ela está com as necessidades supridas, se ela está sem dor, se ela tem hormônio, e simplesmente colocar no berço. Porque se você fizer isso, vai fazer como aquela amiguinha colocou no comentário. Ah, é impossível largar ela no berço ou na cama. É impossível mesmo. Porque se você largar, é isso que vai acontecer. Esse chororô. Você não consegue nem sair, muitas vezes a criança já está lá fazendo escândalo. Tá? Não consegue colocar mesmo, tá? Então, temos que entender que a criança precisa ter aqueles pré-requisitos, né? Precisa ter o sistema biológico ajustado, uma rotina adequada que supra as necessidades, e a partir daí eu vou entrar no processo gradual, que são as fases da autonomia do sono. Eu estou sempre, já fiz workshop disso, já fiz outras aulas falando sobre isso, e vou reforçar aqui para vocês que não assistiram as aulas anteriores. Aí, quando eu falo de autonomia do sono, eu gosto de passar esse passo a passo de fases, para entender que é como andar. A criança não sai da barriga num dia e no outro dia está andando. Ela leva um ano nesse processo para poder fazer isso. A autonomia do sono, o povo quer que pegue a criança, ponha no berço e ela se vire sozinha. Não é. Entre o dormir mamando de quando sai da maternidade e o dormir sozinha na cama, mesmo, literalmente, ir sozinha para a cama e abraçar o bichinho, muitas vezes tem 1 ano e meio, 2 anos aqui nesse processo. Não significa que você vai ficar 2 anos aqui, ao contrário. A ideia é que essa criança vai evoluindo. Quando eu faço mentoria com bebês pequenininhos, normalmente por volta de 3 meses a gente já está com o bebezinho aqui. Com 5 meses a gente consegue, 4, 5 meses o bebezinho está aqui. Muitas vezes entre 6 e 7 meses ela já está aqui, essa criança. Tá. Mas tem casos que são mais rápidos. A bebê da Lê mesmo, com 5 meses ela vai aqui já. Você coloca ela dormir praticamente sozinha, já. Porque ela evoluiu muito rápido, né? A mamãe foi entendendo, foi fazendo passo a passo e foi evoluindo. Então, claro, cada criança vai evoluir mais ou menos no seu tempo. Mas se você não estimular e não ajudar a sua criança, o que acontece é que eu vejo muitos bebês com 1 ano e meio que já poderiam estar aqui, estão aqui ainda. Só dorme mamando. Tá? E aí, qual é o problema, Chile? Não, o problema é que ele vai ter mais dificuldade de me dar ciclo de sono. Então, muitas vezes, quando eu pego o bebezinho, está com 1 ano e meio e ainda acorda 4, 5, 6 vezes na madrugada. Trabalhou isso. Então, eu sempre falo, trago para as mães, tem que trabalhar isso. Então, tem que trabalhar essa autonomia do sono, né, com essa criança. Está indo para a escolinha e a mãe fica, eu tenho que ir para a escola, como é que ele vai fazer para dormir? Porque só dorme mamando. Por quê? Uma criança grande, muitas vezes, que está aqui. Então, aí a gente tem que ir avançando. O que eu vou ensinar para vocês é como sair daqui e chegar aqui.
Não dá para fazer o passo a passo inteiro, até porque seria o workshop. O workshop durou 3 horas, a gente não tem 3 horas, a proposta da aula de hoje é durar no máximo 1 hora, não mais que isso. Então, não vou conseguir passar os 5 passos, mas eu vou ensinar aqui. Eu falei que ensinar em 3 etapas, são essas aqui, as iniciais, para pelo menos essa criança ficar já dormindo com outros cuidadores diretamente no berço. Certo? Então, todo mundo afiado? Podemos ir? Alguém quer deixar alguma dúvida aí no chat? Deixa eu ver se tem alguma coisa aqui no chat antes da gente entrar aqui. A Jéssica falou, posso fazer terapia de luz quando o bebê já está dormindo? 1 ano e 11 meses. O objetivo da terapia de luz não é a luz, muitas mamães confundem com isso, acham que é ficar na luz, e não é, é ver a luz, e não é nem ver a luz, é ver a escuridão, na verdade. Porque a terapia de luz ela é feita em 2 fases. A criança precisa ver a luz natural, a luz branca, a luz amarela, de manhã com horário fixo, e depois, à tarde, ela tem que ver a escuridão, exatamente 12 horas depois. Então, 12 horas depois, a gente entra com escuridão ou com luz quentes para imitar o pôr do sol dessa criança. Então, não importa se ela viu por 5 minutos ou se ela viu por 50 minutos ou 1 hora, é o horário que ela vai ver e tem que estar em sincronia com o horário que ela viu lá de manhã, que é a inversão do ciclo circadiano, né? Para ela saber que era dia e virou noite. E os hormônios começaram a produzir. Quando o cérebro entende, virou noite, vou começar a produzir os hormônios da noite. Então, colocar com a criança já dormindo, não adianta nada. Está fazendo da maneira errada. Tá? Deixa eu ver quem mais aqui. A Gabi colocou essa live, veio, chegou no momento certo. Meu bebê, 5 meses e 2 dias, está acordando muito durante a madrugada, sempre chorando e ficando em 4 apoios. Não sabemos mais o que fazer para ajudá-lo a relaxar durante a noite de sono. Primeira coisa, oferecer a rotina que supra as necessidades dele. Está ficando em 4 apoio, provavelmente porque não está treinando a habilidade durante o dia. Tem que treinar mais durante o dia, que aí à noite o cérebro entende. Já treinei tudo que tinha que treinar, só quero dormir. Se não treina, o cérebro fala, você não treinou o suficiente, vamos treinar. E aí fica treinando. O 4 apoios é muito comum nessa fase que a criança está fazendo gato, esfinge, e acordar de 4 apoios nessa fase. E se dá os estímulos necessários para essa criança. O meu bebê de 1 ano e 11 meses já aceita o amigo do sono, coloco ele na cama, mas ele não associa que é um suporte para ele dormir. Adormece comigo na cama, grudado em mim, depois coloco na cama, mas ele acorda me chamando de madrugada. É uma das coisas que a gente tem que trabalhar aí, a questão da busca, da segurança, e a gente vai falar isso no passo a passo. Então, deixa eu ir lá e continuar para a gente entrar. Depois eu tenho mais 5 perguntas ali, gente, eu estou vendo. Vamos adiantar um pouquinho o assunto, depois eu volto e respondo mais perguntas, senão a gente não avança. Tá bom? Então, essas aqui são as fases da autonomia do sono. Então, primeira coisa, né? Quando a gente quer ir lá da fase que está só rolando, para começar a avançar. Primeira coisa, a gente tem que tirar um pouco o balançar, né? Ou seja, trocar o balançar pelo ninar. Não é que você vai tirar o colo de imediato, né? A gente nunca tira nada da criança sem dar antes outra coisa em troca, porque senão vai ter choro, vai ter luta para dormir. Então, a gente primeiro dá. Então, você vai dar outra maneira dessa criança ter isso. Então, vai ser através do ninar, mas vai tirar o balançar. Por que que a gente tem que tirar o balançar? Porque a cama, assim, o nosso objetivo, vamos pensar juntas, né? Somos pessoas inteligentes. Se a gente quer que essa criança aprenda a adormecer na cama, o que a cama não tem? Balanço. A cama é uma coisa estática, né? E é uma superfície horizontal. São 2 características da cama. Então, se essa criança está acostumada a dormir sendo ninada, de pé, balançando na vertical, olha quanta mudança. Ela tem um balanço na vertical e vai ter que começar a ficar parada na horizontal. Então, a gente tem que ensinar ela a ir de um polo para o outro, não é de repente. Então, a primeira coisa que a gente vai tirar, vamos tirar esse balanço todo, para que ela comece a se acostumar a adormecer sem necessidade de balançar tanto. Por isso que eu sou contra ficar usando bola de pilates, principalmente muito tempo com criança. Depois de 2, 3 meses está usando bola de pilates, porque tem um balanço muito vigoroso, e essa criança depois vai ter dificuldade mesmo de ficar no berço, porque no berço não tem balanço. Então, vamos retirar um pouco. Como que você faz isso? Primeiro, você vai reduzir esse balançar, tá? Então, se essa criança, você balançava essa criança de pé, você vai continuar de pé, mas você vai reduzir esse balanço. Então, ao invés de ficar sacudindo a criança,
Você só balança o seu corpo e a criança colada em você. Então, um passinho para frente, um passinho para trás, com ela normalmente na vertical ainda. Por que na vertical, Shirley? Porque é mais fácil você tirar essa altura depois. Tá? Porque você tá com ela na vertical, a cabecinha aqui, igual você viu na imagem, a bundinha fica embaixo, você coloca a mão na bundinha, a outra mão na cabeça. Quando você for levar essa criança, você leva ela ainda na vertical para o berço. Não caia nessa esparrela que eu vejo muitas mães fazendo, pegar essa criança e querer virar direto na horizontal e colocar no berço, porque isso ativa o labirinto, essa criança desperta. Por isso que a mãe fala, eu coloco no berço e ela acorda na hora, porque ativou o labirinto. Então, coloca na vertical, um passinho para frente, um passinho para trás, uma mão na cabeça, uma mão no bumbum, leva essa criança na vertical, coloca o bumbum, então eu fingi que aqui a parte do meu vídeo é o berço, coloca primeiro o bumbum dessa criança, e aí sim você vai descendo a mãozinha vagarosamente para essa cabecinha descer na horizontal. E aí quando estiver na horizontal, você tira a mãozinha, põe uma mãozinha na barriga para que essa criança fique. Então, nessa fase, é mais fácil. Gente, quanta pergunta, já está com 10 lá no chat. Então, fica mais fácil você começar a ninar ainda de pé essa criança, mas não com ela mais na horizontal, com ela na vertical, e em vez de balançar e sacudir, só um pezinho para frente e um pezinho para trás. Esse é o primeiro ponto. Depois você vai tirar a altura. O que a gente fez primeiro? Tirei o balanço, reduzi o balanço. E agora? Agora eu vou tirar a altura, né? Por quê? Porque a criança não fica na vertical na cama. Na cama ela tem que ficar na horizontal. Então a gente vai tirar isso. Então a ideia é tirar ela do vertical e começar a horizontalizar, se é que existe essa palavra, né? Colocar na horizontal. Colocar mais horizontal. E aí, a maneira mais fácil de fazer isso é tirar o de pé pelo sentado. Então você vai tirar isso daí. Então vai começar a fazer o quê? Oferecer o ninar sentada. Mas, Chile, quando eu sento, essa criança chora, né? E aí, chorou, fica de pé de novo. Acalmou, eu sento de novo. Mas, Chile, eu vou ficar fazendo essa história de senta e levanta? Sim, no meu livro eu falo isso, num dos capítulos eu ensino esse passo a passo, mais detalhado até, bem mais completo, porque eu não vou falar 5 fases aqui, como eu combinei com vocês, né? Vamos falar as 3 primeiras, mas no livro tem mais completo. E uma das coisas que eu coloco lá no livro é no início vai ser um senta, levanta, senta, levanta, senta, levanta. Quantas vezes, Chile? 20 vezes, sei lá. 20 vezes, sim. E depois 10, e depois 8, e depois 5, e depois não precisa mais. Tá? Então, é por isso que eu convidei você a entender primeiro todos os benefícios que você ia ter, para que você ficasse firme. Porque no começo você vai sentar e levantar bastante, mas depois você vai ver que vai reduzindo isso naturalmente. Tá? E aí o segredo está o quê? Repetir diariamente até o bebê se adaptar a ninar sentado. E aí você vai sentar. Mamou, fez a retirada gentil, Nino com ela sentadinho, ficou calmo. E aí eu já posso levar para o berço. Tá? E aí, quando chegar nesse nível de que, poxa, agora eu não preciso mais ficar de pé, não preciso mais ficar balançando, é só sentar, amamente, faço essa retirada, bato no bumbum, no meu colo, sentadinho e dorme, você pode avançar para a segunda etapa. E aí, qual é a segunda etapa, Shirley? Oferecer um objeto de conforto. E aí, esse objeto de conforto, a gente tem que pensar em 2 tipos ou um tipo. Né? Ou é um tipo que associa 2 coisas, ou são 2 tipos separados. A gente precisa dar uma sucção, porque a gente vai começar a tirar o seio dessa criança, por enquanto, até esse passo a passo, a gente não tirou. Mamou, retirou, ninei, coloquei, mas não tirei o seio. Agora eu vou começar a dar um outro conforto, porque o próximo fase a gente vai tirar o seio. Então, a gente precisa começar a oferecer outro conforto. Então, precisa ter um objeto de sucção, alguma coisa que ela morda. Então, pode ser coisas separadas ou uma coisa só. Então, aqui eu trouxe... essa aqui estava no slide anterior, lá que era a Maite, que estava dormindo no carrinho. Essa aqui a foto está mais perto, né? Vocês viram lá, ela andava no carrinho quente. Essa aqui foi a Maite. Então, Maite, a gente começou assim, só colocava o bichinho do lado, o bichinho de borracha. Tá vendo que ela não tá pegando, não tá fazendo nada, só ficava do lado, para ela ir se acostumando, porque estava na fase inicial. Depois ela começou a pegar, depois ela começou a morder. Então, esse amiguinho tanto era uma presença para passar segurança para a criança. Lembra que um dos 3 pontos que a gente precisava trabalhar lá era o quê? Relaxamento e segurança. Tá relaxado e sentindo seguro. Então, o objetivo desse bichinho era passar segurança para a Maitê. Mas ela também mordia o pezinho, a mãozinha, então ele também servia como objeto de sucção. Então, ele é um bom exemplo de um objeto de conforto com 2 funções. Tanto passar segurança, que é a companhia,
quanto passar a sucção. Mas às vezes não dá, às vezes fica separado. Então tem os bebezinhos que tem um paninho, segura o paninho na mão e uma chupetinha. Né? Tem mãe que até coloca o quê? Uma fraldinha de boca amarrada na chupetinha, da chupeta, e a criança aperta a fraldinha. Porque apertar alguma coisa nos dá segurança. Eu sempre brinco com as minhas mentoradas, eu falo, não, na montanha-russa como que a gente faz? Tem uns malucos que soltam a mão, né? Mas a grande maioria faz o quê? Aperta, né? Aperta, porque quando a gente aperta, a gente tem a falsa sensação de que está seguro. Falsa mesmo, porque se voar a cadeira, a gente voa junto. Segurar não vai fazer mudança nenhuma. Mas a gente segura, se sente mais seguro. Então, quando a gente dá alguma coisa para essa criança apertar e segurar, ela vai se sentir mais segura. E aí eu dou mais alguma coisa para ela sugar. Então, pode ser que sejam 2 objetos, mas você tem que começar a introduzir isso, né? Que é o tal do chocar a naninha, né? A mãe dorme com a naninha, vou amamentar e usa a naninha, vai dormir na soneca que eu coloco do lado, né? De lá, a criança não precisa pegar, não precisa mandar, não precisa nada, só precisa ver. A fase de apresentar a naninha, para que essa criança comece a ver e ache que é uma pessoa conhecida, que para a criança não é um brinquedo, é uma pessoa que vai fazer companhia para ela na hora de dormir. Então, tem que ir introduzindo. Tá? E a partir daí você começa já a usar isso daí, esse ingrediente no ritual. Então você vai fazer um ritualzinho simples, faz a retirada gentil, amamentou, e aí essa mamada pode começar a acontecer fora do quarto já. E amamentou, eu passo para outro cuidador, porque essa criança já está dormindo no ninar, que foi a etapa anterior. Dou a sucção, nino no colo ainda sentado, e depois eu levo essa criança, tá? Mas você já vai começar a incluir outro tipo de sucção e outro objeto de conforto. E aí, na terceira etapa, que é o ninar deitado no berço, aí a gente vai tirar essa questão de dormir totalmente no colo e já levar ninando e fazendo aquele transporte na vertical que eu falei para vocês, aí você já pode começar a tirar isso. E aí você vai fazer o seu ritualzinho para relaxar essa criança e ela vai começar a adormecer já deitada. Tá? Então, aqui eu coloquei um exemplo de ritual simples, né? Então, fecha a cortina, liga o ruído branco, uma musiquinha suave, né? Essa criança oferece a sucção. Essa sucção não é mais seio. Lembra que eu falei que a próxima etapa a gente ia começar a tirar a sucção do seio? A gente vai oferecer a sucção com o objeto que a gente introduziu e acostumou ela lá na fase anterior, enquanto ela ainda estava adormecendo no colo, ninando. Tá? Aquele objeto que a gente começou a oferecer, a dar para ela pegar, para ela morder, a gente vai começar a dar esse objeto que a gente já adaptou lá. Então, você oferece a sucção. E que objeto é esse, Chile? Chupeta, bichinho de borracha, paninho, que tem criança que a gente coloca uma fraldinha e ela fica mordendo o paninho, o nozinho da fraldinha já é o suficiente. O próprio dedo, tem vários objetos de apoio à sucção que vocês podem colocar. Falar nisso, eu fiz uma live, acho que uns 15 dias atrás, lá, uma live aberta no Instagram, que eu falei só sobre objetos de apoio de sucção. Então, quem quiser, depois dá uma olhada lá também, porque tem lá várias orientações de como introduzir esse objeto de apoio de sucção e quais os melhores em cada faixa etária. Eu fiz uma live, 1 hora de duração, só falando sobre objeto de apoio de sucção. Está lá também, tá? E aí, você deu esse objeto de sucção, você vai pegar esse ninar sentado que você estava, né? Até relaxar, e você vai começar a colocar essa criança no berço. Tá? Em que posição, Chile? Na posição favorita dela. Então, você vai ver que, por isso que eu falo sempre, observe o seu bebê. Qual é que ele dorme melhor? Faz o teste. Eu coloco de lado, ele acorda em 30 minutos. Aí eu coloco de barriga para cima, acorda em 40. Então, de barriga para cima foi melhor. Opa, mas se eu coloco de barriga para baixo, dorme 1 hora. Opa, então a posição dele é de barriga para baixo. Tá? É claro, a gente só coloca o bebê de barriga para baixo depois que ele sai fazer o giro. Então, normalmente, é após 5 meses, 5 meses e meio, que a gente coloca o bebê de barriga para baixo. Enquanto não sai fazer o giro, a gente coloca esse bebê de barriga para cima. Mas aí, na hora de dormir, você pode colocar de lado, por exemplo, um bebê que ainda não pode ficar de barriga para baixo, coloca de lado, bate no bumbum, põe um paninho na orelhinha, e aí, quando ele dormir, você põe a mãozinha na frente e atrás, uma na frente e outra atrás, e vira e põe de barriguinha para cima, tá? Por questão de segurança. Mas, independente se você vai virar de barriga para cima ou se vai ficar direto de barriga para baixo, mantenha sempre um pouco de balançar ainda. Lembra que a gente ainda estava ninando no colo sentada, mas ainda estava com batidinha no bumbum. Então, a gente não tirou 100%. Então, você vai continuar mantendo essa batidinha no bumbum, mas com essa criança já deitada. Então, coloca essa criança deitadinha, dá umas batidinhas no bumbum e mantém contato físico até que ela durma, porque ela precisa sentir que ainda está na tua presença para passar segurança para ela. Tá? Então, mantenha um contato físico. Né? Pode ser uma mãozinha nas costas, como essa mamãe está aqui,
pode ser um cafuné, né? Uma mão na mão, só segura a mãozinha dela, dessa criança, para que ela termine e finalize o adormecer já deitada. Então, nessa fase é importante permanecer ao lado dessa criança, mantendo contato físico até que ela adormeça totalmente. E aí, lá, no próximo passo, a gente tira isso. A gente começa a deixar a criança só com o amigo, sem contato físico, né? Porque aí acho que foi até uma mãe que falou aí, ele tem uma naninha, mas ele ainda precisa da minha presença, ou seja, ele está aqui, e o que você precisa é ajudá-lo aí para a próxima fase de adormecer sem esse contato físico seu, que seria a próxima etapa da autonomia do sono. Mas ele já está aqui, pelo menos. Ele já está aqui nessa terceira etapa, tá? Quando você faz isso, quero mostrar para vocês o efeito que dá, né? Aqui foi o caso de uma mentorada que chegou exatamente desse jeito. O bebê não dormia no berço, não aceitava o berço, só dormia no colo, tinha vários despertares na madrugada. Lembra de todos os benefícios que eu falei? O bebê dorme mais rápido, o bebê prolonga o sono, né? Diminui despertares na madrugada. Basta que você ajude e conduza ele nesses 3 passos. Então, foi exatamente esses 3 passos que nós fizemos aí com a Gabi, a mamãe da Olivia. E aí, isso aqui tem uns 2, 3 dias atrás que ela mandou lá no grupo se despedindo. Ela mandou: se encerra aqui minha jornada de acompanhamento com você, porque a nossa jornada é de 90 dias, não hora acaba. Mas não poderia deixar de agradecer. Eu deixo o grupo com uma bebê que faz soneca no berço, que era uma coisa que ela não fazia. Desperta uma vez só à noite. Eu falei para vocês que diminuí despertar na madrugada, o que para mim é motivo de muita alegria. Obrigado por tirar minhas dúvidas, me apoiar nesse período com a Olivia. Continue sempre com esse trabalho, ajudando as famílias. Aqui que ela colocou. E a foto não poderia ser outra. Olivia dormindo com a sua amiguinha do sono. Por quê? Porque ela entendeu e fez esse passo a passo e sentiu na pele a diferença que vai. A Chile, não é fácil colocar um amiguinho? Eu acho que é fácil, só não é rápido. Porque muitas mães acham que vai colocar o amiguinho, vai ser igual foto do grão de gente. Vai colocar o amiguinho, vai abraçar e vai dormir lindamente. Não. E não é paixão à primeira vista, eu costumo falar. Tá? Para a criança, ela é uma companhia. E o dormir é um momento que a gente tem que confiar em quem está do nosso lado. A gente não dorme com qualquer um. Então, a criança tem que pegar confiança, enxergar aquele como uma figura de apego, para realmente funcionar. Mas depois que você consegue, né, fazer esse passo a passo e passar isso para sua criança, olha só, a Olivia dorme abraçada literalmente da boneca, literalmente dormindo. E a diferença que faz. Então vamos lá, resumindo, né, recapitulando, melhor dizendo, o nosso passo a passo. Primeira coisa que você tem que fazer é retirar ou balançar, trocar o ninar de pé pelo ninar sentado. Segunda coisa, oferecer outro conforto para a criança. Quando eu falo oferecer outro conforto, é oferecer o que ajuda ela a relaxar, que é sucção e passar segurança, normalmente com um outro objeto. Pode ser um objeto para sucção e outro como um amigo do sono, ou um objeto que junte as duas funções, como no caso da Maitê lá da Mini, que eu falei. Tá? E aí, a partir daí, você vai oferecer o adormecer deitado no berço com essa sucção e ainda contato físico até adormecer. Você vai ter que continuar no quarto lá com a mãozinha dessa criança até adormecer, tá? Nessa etapa, você ainda precisa permanecer no quarto, né? Nas próximas etapas é que a gente tira isso daí. Mas, sem esquecer de uma coisa importante. Para que esse passo a passo funcione, é importante que a criança tenha preenchido os pré-requisitos, que são quais? Ter uma rotina adequada para o metabolismo dela, que eu sempre falo que criança não tem obrigação com tabela de janela de sono, nem modelo de rotina pronto. E tem um monte de mãe lá no meu direct, e depois, rotina para o bebê de 6 meses, qual é o ideal? Eu falo que funciona para o seu bebê. Essa semana mesmo, tem uns 2 dias aí que a mãe colocou para mim, qual é a rotina ideal para o bebê de 3 meses? Eu falei, aquela que supre as necessidades dele. Porque eu sempre vou responder isso. Se vocês deixarem lá, vocês vão ver. Eu vou responder isso. E é a verdade. É o que funciona para o metabolismo da criança. Para quê? Equilibrar os hormônios, para que ela tenha os hormônios para ficar lá, e suprir todas as necessidades, para que ela tenha condições de emendar os ciclos do sono. Tá? Então, é fundamental ter uma boa rotina alimentar, né? E ter uma boa rotina de sonecas. Então, ter uma rotina alimentar e rotina de sonecas é importantíssimo, fundamental. Outro ingrediente, momento brincar, né? Para ter o gasto calórico, os estímulos sensoriais que a criança precisa, tá? Preenchendo esses 4 fatores lá do ABCD, né? Alimentação, brincar, conexão emocional e o dormir, essa sonex, preencheu esses 4, aí é uma boa
rotina. Com uma boa rotina, dá para você ir começar a mexer no modo de adormecer. Tá? E aí você pode estar pensando assim, nossa, Shirley, até que o passo a passo são só 3 passos, é simples, mas esses pré-requisitos para conseguir ter uma rotina que deixe o metabolismo pronto, não, isso daí deve ser muito trabalhoso para conseguir. E aí, para fechar, eu trouxe o último depoimento de uma mentorada aí, que é a Juliara, mamãe do Mateus. Quando eu falo de se é fácil ou difícil, eu sempre trago esse depoimento, porque ela foi muito clara quando ela escreveu aí mais um depoimento de despedida, né? Ela mandou: Sheila, queria agradecer você, eu já havia feito 2 cursos de sono que não me ajudaram, porque o curso não entra na minha rotina, porque rotina pronta, engessada, de tabela, não funciona mesmo, viu, gente? Fazer a consultoria com você foi o melhor investimento, porque você atendeu as nossas particularidades, explicou coisas que mesmo com muita pesquisa eu nunca tinha ouvido falar, fazendo ajustes simples. É simples. São ajustes simples, nada complicado. Meu bebê finalmente começou a dormir melhor e eu posso descansar mais. O principal também é que você me ensinou a não ficar presa por causa da rotina, que a rotina não precisa ter horário fixo para tudo, não é para engessar que ficar preso, não. Eu posso ter uma vida normal e mesmo assim fazer meu baby dormir bem. Muito obrigada, gratidão. Vou indicar você para todas as mamães. Beijo, Ju e Matheus. Tá? Então, são ajustes simples. Quando a gente fala terapia de luz, ajustar os horários que ele vê a luz e a escuridão, ajustar os horários da soneca, não de acordo com a tabela de janela de sono, mas de acordo com a necessidade dessa criança. Colocar as refeições nos horários adequados, porque não é só sobre quantidade, né? O horário que a criança come faz muita diferença. Eu vejo muitas mães que o sono está ruim, muitas vezes porque está jantando tarde. E aí a criança não consegue produzir hormônio, porque o horário que tinha que produzir hormônio está fazendo a digestão da janta, e a janta está no horário errado. Então, a gente ajusta o horário da janta, ajusta o horário do almoço, equilibra esses hormônios. Aí é só a questão de fazer o passo a passo para ir ensinando essa criança a adormecer cada vez com mais autonomia. E as coisas funcionam. Simples assim, viu, gente? Bem simples assim. Eu sei que na hora parece que, mas será que eu vou dar conta de fazer tudo isso, né? Mas aí eu falo, então, conta com a ajuda da tia Shirley. Tia Shirley é expert em ajudar vocês nesse processo. Eu já vou responder todo mundo agora, já tem 19 perguntas lá, mas eu já quero pedir licença, porque eu falei para vocês que eu ia trazer um presente, então, de repente, alguém quer sair, deixa eu falar logo do presente, para quem, e depois eu respondo as perguntas de todo mundo aí no chat, tá? Vamos lá, até porque eu acho que já temos alguns minutos, 8h50. Então, por que que eu e a Ju, a gente fala que não é complicado, tá? Por quê? Complicado é porque as pessoas ficam muitas vezes batendo na tecla de que eu tenho que fazer o bebê dormir, né? E aí quer fazer, e eu já tentei de tudo como aquela mãe, não consegui, porque está com o foco errado, porque o foco não é fazer o bebê dormir, é dar as condições para que ele durma naturalmente, porque o dormir é fisiológico, gente. É igual respirar, é igual fazer xixi, igual fazer cocô, o corpo pede para fazer isso, já. Porque a gente tem que ter as condições necessárias para essa criança. Então, quando a gente fala em condição necessária, é ter todas as coisinhas no lugar, que eu falo que são as pecinhas do quebra-cabeça do sono. E aí, muitas vezes, não funciona, porque as pessoas ficam só batendo nessa questão aqui, ó, do ambiente, ruído branco, shadow, luz amarela, cortina blackout, ou a questão fisiológica, uma rotina rígida de horário, tem que dormir tal hora, tem que fazer soneca tal hora, soneca tem que durar 2 horas, não sei o quê, um monte de regra. Janela de sono, tem que dormir a cada 2 horas com tal idade, de 2h30 com tal outra idade. Eu nem decoro esses troços aí, porque para mim não tem a menor utilidade isso daí. Porque a janela de sono muda, gente. Essa tal dessa janela de sono é uma média geral da população. Só consultor, só quem trabalha com isso que deveria ter, porque é um valor de referência para a gente saber se a criança está na média ou não. Mas não pai e mãe querendo seguir trabalhar a janela de sono. E aí fica tentando essa escravidão aí e fica aí se batendo. Eu já fiz isso e não funciona. Aí, se não funciona, então é associação. Aí, eu vou ter que trabalhar o comportamental. Eu tenho que trabalhar desassociação, desmame, chupeta, naninha, bola de pilates, tudo aqui. E vocês viram, a chupeta, pode ajudar, a naninha ela pode ajudar, mas ela é um ingredientezinho daquele nosso processo. Antes tem que ter toda a prontidão, né, que eu falei. E aí, essas questões aqui, ó, o povo não trabalha, por isso que fica difícil. E por isso que quando a gente trabalha, fica mais fácil. Por quê? Porque a criança tem hormônio, então não tem, a pessoa fica se batendo lá e não vai, né? No trabalho sensorial, no trabalho essa questão das brincadeiras, dos estímulos sensoriais, do estímulo motor dessa criança, tá? Essa criança fica igual a mamãe colocou aí ele acorda e fica querendo ficar de 4 no berço, porque não trabalhou isso aqui, tá? Então, trabalhando na questão sensorial.
Tem que trabalhar a questão emocional para passar segurança para essa criança. Por isso que a gente entra com o amigo do sono para passar segurança, com o cheiro da mãe, né? Que eu falei para vocês, tem que chocar, bater o cheiro da mãe, porque o cheiro da mãe, a criança está lá cochilando, mas está sentindo o cheiro, ah, minha mãe está por aqui, passa segurança, porque ela acha que a mãe está ali, porque o pedacinho da mãe, que é o cheirinho, está ali do lado. E trabalhar a alimentação. Não adianta. A criança com fome não dorme. Ela dorme, acorda várias vezes para não vai na madrugada porque dá com fome, porque não tem. Então, muitas vezes não dá certo por conta disso. Então, quando a gente cuida dessas coisas, tudo se encaixa, fica fácil. Tá bom? E aí, se você fala, mas Chile, para eu olhar tudo isso sozinha é uma loucura, né? E aí é que entra o presente que eu falei para vocês. Você pode contar com o meu acompanhamento individual, porque aí juntas nós vamos analisar todas essas necessidades do seu bebê, que são os pré-requisitos, né? Toda a particularidade da sua família, porque não basta só olhar, o bebê tem que dormir nesse horário, não sei o quê, tem que comer nesse horário, tem que ver se encaixa no horário da família também. Então a gente tem que conciliar as duas coisas. Às vezes a mãe não chegou do trabalho ainda, né? Como é que faz? E a gente tem que ajustar tudo isso para que funcione também para a realidade daquela família. E aí a gente consegue montar uma rotina ideal para aquele bebê. Rotina ideal é que funciona para a família e está de acordo com o metabolismo do bebê. Então, tem que estar. Ser uma rotina boa para o corpinho do bebê, para regular aqueles hormônios, para regular todo aquele sisteminha lá que vai ajudar ele a manter o sono e que flua naturalmente para toda a família. Tá? E aí, vou explicar para vocês como funciona a mentoria, para que vocês fiquem com a pitadinha na boca. E aí, na hora que eu falar o presente, você não vai acreditar. Você fala, não acredito. Primeira etapa, o que a gente faz, né? Olhar para a necessidade da criança. Então, quando entra na mentoria, a mamãe vai, o negócio está ficando sozinho aqui, ficando amarelo. Que coisa é essa? Vou voltar e compartilhar de novo aqui. E ouvido aqui, negócio. Vamos lá. Voltou. Então, entrou aqui na mentoria, vai preencher o formulário de anamnese. Formulário de anamnese tem tudo sobre a criança, né? Então, você vai me responder como é que foi a gestação, como foi o parto, se está tomando alguma vitamina, se está tomando algum medicamento, quais são os acompanhamentos médicos que está fazendo. Por que isso, Chico? Eu preciso ver como é que está a saúde desse bebê, como está o metabolismo. Terminou de preencher, vai preencher o diário do sono, que é o quê? Um relatório do dia dessa criança. O horário que acordou, o horário que fez as sonecas, o horário das refeições, o horário das mamadas, o horário que acordou na madrugada. Tira que trabalheira. Não, é mais simples do que você imagina, porque o sistema lá, digital, você preenche rapidinho. O despertar da madrugada, eu sempre dou a dica para a mãe. Não precisa anotar no sistema, você só dá um print na tela do celular quando o bebê acordar, no outro dia pegar na galeria e chega no sistema, então fica muito simples. E aí já está tudo lá no sistema. E aí, terminou de preencher, você já recebe o link lá no sistema mesmo da minha agenda, escolhe a data e horário da sua preferência e pronto. E aí a gente vai fazer uma conversa assim no Zoom, juntas, já? Só eu, você o papai, eu, você a babá, e vovó, quem você quiser, porque a gente só vai falar do seu bebê, tá? E aí a gente vai analisar o formulário de anamnese com tudo que você me trouxe da sua criança, o diário de sono, e nós juntas vamos montar uma rotina que seja adequada para sua família, para o seu bebê. E aí terminou a consulta. Normalmente, o prazo aí de 24 horas, eu entrego o plano de sono. O que é o plano de sono? O plano de sono é um resumo do que a gente conversou, o passo a passo para o seu bebê, do que precisa ser ajustado, e o modelinho de rotina teste, que é mais funcional para o seu bebê. Qual o objetivo disso, Chile? Regular o relógio biológico, que é o primeiro ponto lá que eu falei de pré-requisito, tá? E aí, por isso que muita coisa que você fez aí na internet não funciona, porque pula isso aqui, não olha para essa necessidade do bebê. E aí, a segunda etapa, você vai aplicar o modelo de rotina. Você vai começar a fazer para quê? Para melhorar as sonecas, para ter as atividades do brincar, né? Para regular a rotina alimentar dessa criança. Você vai começar a aplicar isso na segunda etapa, tá? E aí, durante essa fase da segunda etapa, nós temos o acompanhamento de 90 dias pelo grupo de WhatsApp da turma, onde eu entro lá 3 vezes por dia, no mínimo, né, Natália? Eu sempre falo 3, a Natália ri depois, porque é muito mais de 3, mas eu garanto 3. Quando eu chego do escritório de manhã, quando eu volto do almoço, e normalmente no finalzinho da tarde, antes de fechar o escritório e sair para buscar as crianças na escola, eu dou uma olhada. Aí muitas vezes eu dou janta para as crianças, como, e aí depois que eles já estão deitados, eu ainda estou lá à noite dando uma olhadinha, respondendo gente, muitas vezes eu faço isso. Mas eu garanto no mínimo 3, tá? Para tirar dúvida de todo mundo no passo a passo desses ajustes. E aí a criança já está com os hormônios regulados, né? Já está com a rotina funcionando, aí eu mesmo falo para o meu, opa, hora da gente trabalhar a autonomia do sono.
Aí a gente começa a fazer esse passo a passo das 5 fases que eu mostrei lá para vocês, né? São esses primeiros 3 passos aí que eu ensinei hoje, e mais os outros para poder até ficar realmente dormir sozinha, totalmente sozinha, sem a mãe precisar ficar colocando a mão em cima nem nada, né? A gente vai adaptando. E muitas vezes a mãe ainda quer ir um pouquinho além. Ah, eu não quero só que ele durma no berço, eu quero que ele durma no quarto dele, porque eu quero tirar o berço do meu quarto. Ou eu quero tirar do berço e passar para a cama. E tudo isso daí a gente faz também, junto do processo de autonomia do sono. E, claro, né, você começou a fazer isso, você vai ter ainda as orientações do que eu chamo de rotina flexível, né? Que foi o que a Ju falou lá, vocês viram a Ju falando, eu consigo ter uma vida normal, porque a gente vai conversar, passar orientações de como você manter essa rotina, dias de festa, dias de viagem, ambiente noturno, vou para um casamento, vou para uma festa à noite, como é que eu faço? Tem uma igreja, né? Tem muita gente, como eu, que é cristã e que vai, frequenta a igreja, e a igreja sempre, não sei, o horário de culto é sempre 7, 7h30 da noite, o horário está querendo dormir. E a gente tem que se adaptar. E o dia como vai na igreja, como é que faz? Então, tudo isso daí a gente trata e trabalha para que funcione. Tá? E aí, Shirley, eu até gostei, que legal, né? Parece que tem bem bastante coisa, parece bem completa, né? Mas quanto que custa essa brincadeira? E aí é que entra o meu presente, vocês vão ver. Eu trouxe aqui um resumo rápido para vocês de tudo que tem na mentoria, né? Então, como eu expliquei para vocês, você vai ter uma sessão individual comigo, vão ter 6 sessões de mentoria ao vivo pelo Zoom, que a gente se encontra de 15 em 15 dias. Eu abro o microfone de uma por uma para falar do caso, como é que foi, como é que está, como que vai avançar no processo, tá? Você recebe o plano de sono personalizado, que é feito exclusivamente para você, e eu só faço depois da reunião, porque eu preciso conversar com os pais, então não tenho um plano de sono pronto, totalmente personalizado, os 90 dias de acompanhamento pelo grupo de WhatsApp, 3 aulas mensais com profissionais, porque a gente tem, semana que vem mesmo já vai ter uma reunião com uma consultora de amamentação, que a gente vai falar como manter o aleitamento materno e ofertar o leite na volta ao trabalho, né, para as mães que têm que voltar ao trabalho. Então, eu sempre trago alguma profissional a trazer um assunto uma vez por mês. Então, você tem mais 3 aulas com profissionais. Acessa todos os meus cursos gravados que eu deixo lá disponível. E, sinceramente, as minhas mentoradas não precisam, porque a gente trata tudo no ao vivo e tudo no... Mas eu gosto de deixar esse material de apoio para elas, porque até a mentoria dura 3 anos, mas o acesso aos cursos elas ficam por 1 ano. Então, se precisar rever algum dos passos, tudo tal, tem lá o material, então eu deixo disponível todos os meus cursos gravados. Tá? Ainda recebe de presente o meu livro físico, que foi o Segredos para Viver e Dormir, que eu apresentei para vocês, e acesso ao workshop. Então, eu sempre faço a cada 3 meses um workshop. Esse mês, agora de novembro, eu devo fazer, porque eu fiz em setembro, agora eu devo fazer em novembro, novamente. E aí, o acesso ao workshop também é gratuito. Então, se juntasse tudo isso, gente, né? 697 da sessão individual, R$ 1.800, que seria R$ 300 cada reunião de mentoria. Plano de sono, R$ 300, que eu nem faço. Antigamente, tem umas consultoras que fazem a parte, aí eu não faço plano de sono à parte, eu só dou para minhas mentoradas, mas no mercado em torno de R$ 300. O acompanhamento de 90 dias, R$ 900. As 3 profissionais, R$ 300 cada uma, né? Mais acesso a todos os meus cursos, mais o workshop, que fica em torno de 97 no momento de lanço, daria 5.491. Mas aí agora entra o meu presentão, né? Você não paga nem perto disso, né? Se você quiser o meu acompanhamento, fica tudo por 111. Você pode parcelar em até 12 de 111,10 no cartão. E se você pegar 111,10 e dividir por 30 dias, você vai ver que dá R$ 3,70 por dia, que é menos do que um cafezinho. Mas esse ainda não é o meu presente total. Além disso, para o pessoal do grupo VIP, e é só para o meu grupo VIP, isso aqui você não encontra em outro lugar. Se você for no link da minha bio, você vai ver que você vai achar lá o 1.111. Se você entrar em contato com a minha equipe pelo WhatsApp, ela vai te passar 1.111. Se você quer só para o meu grupo VIP, ainda tem um cupom de desconto de R$ 114, totalmente na faixa. E aí fica por R$ 997, você consegue parcelar em 12 de R$ 99,70. E eu só faço isso uma vez por mês, para o grupo VIP, tá? Então, se você quiser aproveitar lá no grupo VIP, a gente vai deixar a gravação até dessa aula. Normalmente você clica lá, você consegue pegar o desconto. Natália pode colocar aí também no chat, se alguém quiser pegar diretamente, ou chamar a Natália lá depois, lá no grupo que ela tá?
ou eu ou a Natália. Eu até coloquei aqui para vocês, principalmente para quem está assistindo a gravação, qualquer dúvida pode me chamar no WhatsApp ou chamar a Natália, tá? Mas esse valor promocional é até o final de semana. Nós estamos na quinta, para quem está assistindo a gravação, vale até sábado à meia-noite. Bom, porque é presente, presente tem que ser rápido. Eu agradeço a participação de vocês que estão aí no ao vivo. Vou aproveitar aí e começar a tirar as dúvidas do chat, que ficou um montão de dúvidas no chat ainda para responder. São 25 que está aqui para aparecer ainda. A Fernanda falou, 5 meses e dorme mamando, não está aceitando mamadeira, preciso voltar a trabalhar. Tá vendo por quê, Fernanda, que uma das coisas que eu dou para minhas mentoradas são essas aulas de suporte com a consultora? A gente vai falar exatamente sobre isso, como ofertar o leite, porque nem todo bebê pega mamadeira mesmo. Eu tenho 3 filhos, né? 2 nunca usaram mamadeira. Nunca usaram mamadeira. Mas eu trabalhava. Mas a gente dá de outras maneiras, né? Tem alguns tipos de copo que você pode dar, canudo, tal, e você tem que adaptar essa criança, né? Eu lembro que Paulo, ele foi direto não, Paulo usou o bico rígido ainda. O Davi é que foi direto para o canudo, foi do seio para o canudo. Davi, ele começou a usar canudo, tinha uns 4 meses e meio, menos de 5 meses ele começou a usar, ele tomava leite no canudo. Mas você tem que saber ofertar para a criança, ensinar a criança a usar, né? Minha bebê tem 5 meses e até dorme bem. Normalmente eu acordo uma vez, mas só dorme mamando. Quando tiro do peito, antes de adormecer, chora. Aí, se ela está com o hormônio bom, tudo bom, começar o processo de adaptação ao berço, aquele passo a passo lá, e oferecer outra opção de sucção. Se não tiver, ela vai chorar mesmo. Tira o peito e dá o quê? No lugar, não dá mais nada, aí vai chorar mesmo. Não consegui fazer terapia de luz com ele acordado, porque precisa desligar a luz e ele não gosta de ficar no escuro. Não sei como inserir essa luz. Não é escuro total. Normalmente a gente entra com lâmpada incandescente de cor quente, né? Lâmpada laranja, vermelha, a gente não entra com escuridão total. À noite, ela dorme em cima do meu marido, sendo balançada pouco. Às vezes ele nem balança, chora um pouco, mas adormece. A gente sempre espera 1 hora para colocar no... 1 hora? Tem como reduzir esse tempo? 1 hora é demais até, não tem sentido segurar 1 hora. Me perdoe falar, Gé, porque 1 hora a criança já está entrando até no segundo ciclo de sono, né? Se fosse para entrar, porque eles têm uma técnica mesmo que fala, a gente coloca no sono profundo, mas o sono profundo começa depois de 30 minutos de dormir, então teria que esperar aí em torno de 30 minutos para colocar essa criança no berço. Depois de 1 hora, não tem nem sentido. Comigo só consigo em pé ninando, e mesmo assim fico 1 hora com ela na cama em cima de mim. Porque tá precisando de alguns ingredientes aí para essa criança. Uma bebê de só de 3 meses, né? Não tem problema nenhum dormir mamando, mas não deveria levar esse tempo inteiro para colocar no berço. Provavelmente tem que dar uma olhada em todas aquelas questões lá que eu falei, do ambiente, de sono, né? Se está fazendo diferenciação de noite, para essa criança realmente regular o relógio biológico dela. Né? É uma criança que não produz hormônio ainda. Sono é baseado só na pressão de sono, então tem que distribuir as sonecas de uma maneira melhor para que essa criança realmente consiga ficar na superfície. Então, está faltando trabalhar aqueles pré-requisitos que eu falei. Meu bebê de 5 meses já está dormindo só ninando sentado. Que bom, já está no segundo passo, né? E às vezes até no berço, mas resolveu não pegar mais a chupeta e agora só quer dormir mamando a mamadeira. Tento acalmar só ninando, mas não consigo. Tem que dar uma olhada como está a dieta alimentar dessa criança, porque ele pode estar chegando no final do dia com muita fome, por isso que ele não larga a mamadeira. Por isso que uma das coisas que eu falei é organizar a rotina alimentar dessa criança, para que ela chegue com mais saciedade. Então, às vezes ela está chegando com fome mesmo ainda à noite. Então, tem que melhorar a ingesta ao longo do dia, para poder chegar no final do dia com menos fome. E aí ele consegue desconectar da mamadeira. Principalmente uma fase de 5 meses, que é uma fase que a criança tem muita fome mesmo. Tio, como eu coloco direto de barriga para baixo, tem alguma dica? Por quê? Tirou do seio, fez a retirada gentil, põe no bercinho de barriga para baixo já. Só que aí o berço, no caso, precisa ver também da criança, né? O ideal é que o berço esteja um pouco mais alto, né? Tá muito lá embaixo, realmente às vezes fica difícil colocar. E esse é um bebê grande, aí normalmente
É uma hora que eu até falo para a mãe, será que na hora de pensar numa caminha montessoriana, que aí é mais fácil de deitar. Você vê o tamanho dessa criança. A aula vai ficar gravada, sim, ela fica, normalmente eu libero depois no YouTube. Vai conseguir assistir a live? Sim, depois a Natália libera o link também lá no grupo VIP para vocês. Estou com dificuldade com o danado do amigo. Ele não liga muito para os mordedores nem na linha, mas meu marido está conseguindo fazer dormir direto no berço e eu ainda não consigo. Normalmente, com a mãe, eles mantêm o adormecer no seio por mais tempo, mas quando a gente faz revezamento de cuidadores, eles conseguem dormir de maneira diferente com cuidadores diferentes. No berço, meu bebê de 5 meses se nina sozinho de lado e acaba dormindo de barriga para baixo. Preciso virar ele de barriga para cima, pois quando eu mexo ele acorda. Se ele já sabe fazer o giro sozinho, não precisa se preocupar, Brenda. A gente não pode colocar enquanto o bebê não sabe girar. Depois que ele gira, já está com 5 meses e pouco, se ele consegue fazer o movimento sozinho, não precisa de virar mais não. Meu bebê tem 7 meses, acorda 2h30 para mamar. Mama bem e já volta a dormir. Porém, 4 horas ele acorda de novo e aí demora a dormir. Porque 4 horas é uma hora que tem falta hormonal mesmo. Porque o nosso corpo não produz hormônio depois de 3h30, 4 da manhã. Então, esse bebê vai usar o que ele tem de sobra, em estoque. Se ele está iniciando o sono com pouco hormônio, ele vai ter dificuldade de manter esse sono. Por isso que uma das coisas que eu falei, para manter o sono lá, precisa ter o equilíbrio hormonal, arrumar os hormônios da criança, né? Um dos pré-requisitos. Devo acordar o bebê de dia para mamar a cada 2 horas? Tem 24. Normalmente, o ideal é que nenhuma soneca ultrapasse 2 horas, 2 horas e meia no máximo, principalmente nos 3 primeiros meses de vida. Então, se está passando, a soneca está dormindo há mais de 2 horas, o ideal é que acorde sim. Mas eu não entendi como seria o passo a passo para retirar da presença. Porque a retirada da presença eu não entendeu, porque eu não ensinei. Porque são os próximos passos. Daí só no workshop mesmo que está completo aí, ou se eu marcar uma outra aula para falar das outras fases, porque não deu para ir em todas as fases hoje. Meu bebê de 7 meses dorme às 7h30, até às 8 horas, e quando dá 2h30 ele acorda para mamar. E já dorme, porém, 4 horas ele desperta e, volta, e demora a dormir. É o mesmo caso que eu falei da outra, lá, que é falta de hormônio. Minha bebê tem 8 meses, acorda a cada 2 horas, mais ou menos. Percebi que sempre nos mesmos horários. Ela dorme mamando, sendo que nesses despertares eu parei de amamentar ela e volta a dormir em 10 minutos. Porém, aninando. Porém, continua despertando. Porém, continua faltando hormônio, no mínimo, para manter esse sono. Tá? Então, não é a questão aí, você vê, ou dormir mamando do meninando, não é a questão. A questão é que não está conseguindo manter esse sono, emendar mais ciclos do que dois. E aí, normalmente, quando acontece isso, é porque tem um desajuste dos sistemas reguladores do sono. A Natália colocou o link aí da Eduz para vocês. Tá, e aí depois veio a Mariana falando, e aí à noite eu dou um pouco de peito e troco para chupeta depois, e tiro quando colocar no berço. Chupeta, de preferência, adormeceu, tira e deixa do lado, tá? Para a criança poder pegar novamente. E aí uma das coisas, quando a gente vai para a etapa 4, que foi a que eu não avancei, é a gente ensinar essa criança a automatizar e colocar esse objeto de sucção sozinha. Então, normalmente a gente faz isso nas sonecas, ensina essa criança, faz umas brincadeiras de caçar chupeta, de conseguir colocar a chupeta sozinho, né? Pode adotar uma chupeta que brilha no escuro, para que essa criança realmente, na madrugada, ache essa chupeta e volte a adormecer sozinho. Isso aí é a etapa 4 da autonomia do sono. Nós só fomos até a 3 hoje. Bebê de 7 meses, quase 8. Tem que dormir quantas horas por dia? Na verdade, o quanto ele precisa. Tá? Eu sempre falo assim, e aí parece, e a Sheila que não quer ensinar. Não é, porque 8 meses é uma fase de transição. Então, tem bebê que está fazendo 3 sonecas, tem bebê que precisa fazer 2 sonecas e meia, tem bebê que já precisa só fazer 2 sonecas, não precisa. Tá? Mas qual é? A gente precisa saber que a criança precisa dormir 13 horas por dia, né? A média é 3 horas por dia. Então, por isso que quando entra na mentoria, eu faço o mapeamento da rotina com a criança para ver como é que está esse sono noturno dela, quanto tempo ela consegue fazer. Então, eu vejo a média de 5 dias, aí esse dia ela fez 10 horas, esse dia ela fez 10h30, esse dia ela fez 11 horas, então ela fica entre 10 e 11 horas. Então, se ela dorme de 10 e 11 horas, ela vai precisar dormir mais umas 2 horas durante o dia. Isso pode ser uma soneca de meia hora e uma de 1h30.
Entendeu? Então, a gente tem que fazer esse cálculo para poder saber dessa criança. Tem bebê que não consegue chegar aqui, mesmo com essa idade, ainda faz 9 horas só de sono, não consegue fazer 10 horas seguidas de sono. Se esse bebê só faz 9 horas, ele vai precisar fazer 4 durante o dia. Então, aí, às vezes, ele precisa de 3 sonecas, ou duas, né? Duas, uma de 1 hora e meia, outra de 2 horas e meia. Então, a gente tem que ver a necessidade da criança, viu, Mel e Cris? Isso que eu estou falando não dá para falar, quantas sonecas ele precisa fazer? Vai depender de quanto que ele dorme à noite e compensar junto com o sono diurno para fechar a quantidade de sono total dessa criança. 1 ano e 3 meses, dificuldade de definir o horário da soneca. Está na transição para uma. É uma fase muito comum, né? Fazer essa transição mesmo. Normalmente eles fazem entre 1 ano e 2 e 1 ano e 6, né? A maioria faz em torno de 1 ano e 4 essa transição. 1 ano e 3 é isso mesmo. Mas aí qual é a questão? Observar a criança, né? E ela sente sono normalmente nesse horário. Eu vou dar. Consegui alongar para fazer uma sono, vou precisar fazer uma complementar à tarde. Não, não conseguiu. Precisava fazer isso, é uma soneca só, 2 horas, às vezes 2 horas e meia, nessa idade. Não está conseguindo fazer isso tudo, né? Não consegue fazer 2 horas, só faz 1 hora e 20, 1 hora e meia. Vou continuar oferecendo o que a gente chama de soneca ponte no final da tarde, para compensar essa criança. Não, não consegui fazer a ponte e dormiu pouco, não fez o sonecão de 2 horas e meia e não consegui fazer a ponte, vou trazer o sono noturno para mais cedo. Então, esses ajustezinhos a gente tem que fazer, porque não tem esse negócio de rotina engessada, todo dia faz soneca, tal horário, tanta duração. Não existe, gente. A gente não cria robô, eu sempre falo, a gente cria bebês. A prioridade não é fixar horário para tudo, é suprir a necessidade do bebê. Então, quanto que ele precisa dormir? Precisa dormir 2 horas? Então, não tem problema, faz meia hora no início do dia, faz uma outra de 1 hora e meia. Ah, não, é 2 horas e meia, então faz mais meia horinha. Ah, mas era uma idade que era para fazer uma soneca só e está fazendo duas curtas. Ah, porque depende da realidade da família. Às vezes, naquele horário que essa criança precisava fazer 2 horas de soneca, não dá, porque é o horário que tem que ir para a escolinha. A mamãe tem que ir deixar na escola. Hum? Ou está fazendo a soneca no sonecão, estuda de manhã, e aí, bem no horário do sonecão, é o horário de sair. Então, a criança só dormiu metade do sonecão, porque a mãe foi buscar na escola. E aí, o que que eu faço? Vou ter que dar uma soneca essa para essa criança. Por quê? Porque na rotina dela não cabe 2 horas de soneca naquele horário. Vai ter que compensar. Então, é nesse ponto que eu falo que a gente tem que olhar a realidade da família e a necessidade da criança. A Maria falou, estou notando que dormia 2 sonecas de 2 horas cada durante o dia, e agora só dorme 1 hora. É o bebê que está... a Mary Case, bebê de 7 para 8 meses. Então, um bebê de 7 para 8 meses, normalmente, a gente imagina que tem uma necessidade de sono menor, não 4 horas, seria em torno de umas 3 horas, se fizer 10 horas de sono noturno, para chegar nas 13 horas que eu falei. Então, se precisa de 3 horas, fazer uma soneca de 40 minutos, 1 hora de manhã e outra de 2 horas da tarde é o suficiente. Não precisa mais que isso. Se você ficar forçando para que ele faça soneca de 2 horas, para dar duas sonecas de 2 horas, aí, porque eu ouvi na internet que soneca boa tem que durar 2 horas, você acaba atrapalhando mais do que ajudando a criança. Muitas vezes a criança dorme e aí vai ter um despertar longo lá no meio da noite. A mãe fala, não sei por quê, ele acorda às 11 horas, meia-noite, às vezes 1 da manhã, e deve para só vai voltar a dormir às 3. Já está sobrando soneca. Porque eu aprendi que soneca boa tem que ter 2 horas de duração, e eu quero que todas as sonecas ele faça 2 sonecas de 2 horas, essa criança nem precisa mais disso daí, tá? Então, não existe isso. Hoje mesmo eu fiz uma mentorada que a gente arrumou a rotina da bebê dela e colocar uma soneca de 20 minutos, 20 a 30 minutos na parte da manhã. E aí, ela dormiu, hoje só 20, 30 minutos e ficou bem. A mãe me mandou uma mensagem à tarde, Chile, deu certo. Porque ela estava forçando a menina a prolongar, chegou porque tem que dormir 1 hora e meia de manhã. Eu falei para ela, não, está atrapalhando o sonecão dela, reduz. Eu fiz logo cedo hoje, e aí a menina ia dormir, fazer a soneca, a primeira soneca por volta de 10 horas, e a gente fez logo cedo. Eu falei, nessa próxima soneca, nem fica alongando, deixa ela dormir só o que ela quer, mas se eu deixar, ela só dorme 30 minutos. Então, só deixa ela dormir 30 minutos. À tarde, provavelmente ela vai querer dormir mais. E foi dito e feito. Ela dormiu mais no período da tarde. E aí, antes de eu entrar aqui na reunião, ela falou assim, ela já está dormindo realmente, não teve choro para dormir, foi um dia bem tranquilo. E eu não imaginei que o que eu precisava é que ela dormisse só meia hora de manhã, do que eu ficava achando que ela tinha que dormir no mínimo 1 hora e pouco. Tá? Então, é sempre olhar mais para a criança. A Mary falou certo, obrigada, eu acho que eu terminei aí as dúvidas, até passei 1 hora e 20, aqui essa reunião é para fazer em 1 hora.
Obrigada aí pela atenção de vocês que ficaram aí até o final. Aproveitar e colocar aqui só mais uma vez os nossos telefones de contato. Então, se alguém quer conversar melhor, entender melhor como funciona o meu trabalho, quer entrar em contato comigo ou com a Natália, pode chamar aqui no WhatsApp, tá? Que a gente vai dar toda a atenção. Se você chamar até sábado, melhor, porque você vai garantir o seu presente aí, seu desconto especial do Grupo VIP. Grande beijo para vocês. Obrigado pela companhia. E até a próxima, gente. Beijinho, gente. Tchau, tchau.